Vamos falar aqui primeiramente da primeira coluna que nós precisamos levantar na nossa casa espiritual, na nossa vida espiritual. Nós precisamos o quê? Fortalecer, nós precisamos de fé. Essa palavra é de duas letras, amados. E veja bem o que Hebreus diz. Hebreus diz lá em Hebreus 11:1. Vamos lá? Olha, hoje nós vamos trabalhar muito a Bíblia, viu? Vocês sabem que quando eu estou aqui, eu quero muito falar da Bíblia, porque é o que verdadeiramente é a nossa responsabilidade, a nossa obrigação. Olha o que diz aí Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Amém? Então nós aprendemos aqui que a fé é a certeza das coisas que a gente espera. Amém? E é o que? A convicção de fatos que a gente não vê. Eu estou esperando, ainda que eu não veja, mas pela fé eu tomo posse. Amém? Então é isso. Então olha, uma das colunas da nossa vida espiritual é o que? É a fé. Então a fé aqui apresenta a fé como firme fundamento, sobre a qual é colocada todo o peso. Então toda a nossa esperança, todo o sentido da nossa vida espiritual está sobre esta coluna, que é a fé. Ela é indestrutível. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 13? 1 Coríntios capítulo 13. Vamos lá dar uma olhadinha? 13:13. Olha o que aqui diz aí. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então nós vimos aqui que o amor, ele também faz parte, amém? Mas nós vamos falar dele um pouquinho mais lá na frente. Agora nós estamos falando aqui sobre a fé. Agora, pois, permanecem a fé. Então nós temos que ter a fé. Amados, tem muitas pessoas que pararam pelo caminho porque acabou a fé. Tem muitas pessoas que se desviaram do caminho porque perderam a fé. Entendeu? Então nós precisamos, em nome de Jesus, fortalecer a nossa fé. Mas pastor, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá em Romanos 10. Olha o que diz aí no versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós vimos que para aumentar a nossa fé, para que ela cresça, para que esta coluna seja desenvolvida, nós precisamos o quê? Ter uma vida de leitura da Bíblia, ter uma vida de estudo, de dedicação, com qualidade. Porque tem muita gente que lê a Bíblia, né, toda. Já li a Bíblia toda. O problema não é ler a Bíblia toda. O problema é você ter a qualidade da leitura que você está fazendo. Isso é que é importante. Então, quando você for ler a Bíblia, procure ler ela acompanhado com oração. Amém? Sempre pedindo ao Espírito Santo que te dê a revelação daquilo que você está lendo. Amém? Isso, queridos, é que é fazer a coisa com qualidade. Porque tem muita gente que se apega o quê? Às suas habilidades humanas, seu conhecimento, porque tem um doutorado, porque tem uma faculdade, e acha que isso tudo tem valor. Claro que tem valor para ele usar aqui nesse mundo. Mas para ser usado no mundo espiritual não tem valor nenhum. Nenhum. Entendeu? Então por isso que nós precisamos o quê? Fazer as coisas pelo Espírito. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então tem que haver um controle. Nós temos que procurar conhecimento da letra, da palavra de Deus, acompanhado com oração. Amém? E com isso, a gente andando nesse equilíbrio, a gente nunca vai ser um religioso, a gente nunca vai ser uma pessoa ali, sabe, pegada só ao que vê. Porque tem gente que é assim. Tem pessoas que ficam pegando, né, a palavra de Deus para saber o significado dela na palavra no hebraico, no grego, no romano, e vai, né? Amados, eu não estou preocupado com isso não. Isso não vai fazer parte da minha salvação. Eu estou preocupado, sabe por quê? É com a revelação da Bíblia que o Senhor permitiu chegar às minhas mãos e que eu leio. E eu fico com o texto bíblico, né? Às vezes a gente vê pessoas aí céticas, né? Viajando pelo outro caminho, querendo entender aquilo que ela está lendo pelo entendimento humano. É por isso que eu falo para vocês, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ter o cuidado de estar lendo na companhia do Espírito Santo. Eu mesmo, amados, quando eu fiz meu curso de teologia, eu tinha pastores que era muito cansativo. Era só letra, viajava, explicava uma coisa, explicava outra. Olha, nesses quase 30 anos desenvolvendo meu ministério, eu não precisei disso para quase nada. O que eu precisei, 90%,
que eu fui usado no meu ministério foi com o quê? Foi com o que o Espírito Santo me passa. E o resto foi invenção minha, entendeu? Invenção de quê? Do conhecimento. De tal palavra no grego, de tal palavra no hebraico, de tal palavra no aramaico. Não, queridos, vamos ficar com o que Deus... Olha, Deus nos deu aqui ao povo brasileiro versões na língua portuguesa e elas são suficientes para a minha e para a sua salvação. Amém? É isso que nós temos que entender. E a Bíblia, nós não vamos fatiar ela, tirar somente aquelas partes que nos interessam. A Bíblia nós precisamos colocar nas nossas vidas, ela por inteira, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós temos o privilégio de poder absorver tudo isso, porque hoje nós temos a graça, o favor imerecido do nosso Deus. Nós temos a companhia diária do Espírito Santo para nos conduzir no meio disso tudo. Amém? Em segurança. Então nós aqui aprendemos o quê? Primeiramente, alimentar a nossa fé. Amém? É pela fé que somos salvos. Pastor, mas como é que você sabe que essa Bíblia, ela é a palavra de Deus? Pela fé. Amém? Como você serve a Deus? Pela fé. Eu faço a obra de Deus? Pela fé. É tudo pela fé. Mas você está muito repetitivo. Vou continuar sendo para defender a minha fé. Você entendeu? Então é isso, amados.